Oi, oi! Hello! Estamos no episódio de número 22. Eu achei que 22 tinha sido semana passada. Não, foi 21. Tudo bem, então, é isso. 22. E hoje a pauta do programa principal é estética, futilidade? Será que é? O que você acha, amiga? Acho que não, né? Eu abordo muito isso no meu Instagram, na minha vida. Mas a gente trouxe dois profissionais maravilhosos. Um ainda vai chegar, mas a gente trouxe o Dr. Vitor, que vai estar aqui com a gente hoje, para falar um pouquinho disso, com a especialização dele. O Dr. Vitor é endócrino. Endocrinologista, isso. Conta pra gente, por que escolheu a medicina? Na verdade, eu não sei nem como eu não seria se não fosse na medicina, né? Porque desde criança, desde que eu me entendo por gente, meu pai é endocrinologista e me levava para o consultório dele. Às vezes tinha dia que não ia para a escola e tal. Ele, não, vamos comigo para o consultório, e ficava lá, passava o dia com ele. E eu ficava vendo todo aquele dia a dia, né, de um consultório médico, de endocrinologista, e aquilo ali foi me encantando. Então, baseado naquilo ali, eu vi as pessoas também ficarem muito gratas por perder peso. Né? E aí você começa a assimilar aquilo, né? Você começa a ver que aquilo ali não é só para emagrecimento. É claro que quando a gente é criança a gente não pensa dessa forma. A gente acha que o nosso pai faz o bem, só isso. E aquilo ali foi me influenciando. E aí eu sempre cresci com a cabeça de que eu queria ser endocrinologista, sempre. Nunca teve uma opção secundária? Nunca. Tipo, nunca. Astronauta? Nunca. Sempre? Ele até falou isso hoje, mas Foi. né? Não tinha vontade de ser bombeiro, jogador de futebol, nada Nunca disso. tive esses sonhos de criança, porque pra mim o máximo era aquilo ali, que era o que eu vivia, era o que eu via meu pai fazer, era o dia a dia que eu via. Hoje eu entendo que, na verdade, as pessoas não iam ali só pra perder peso, tem muita coisa envolvida nisso também, vem junto, porque por trás de um perder peso eu quero me sentir bem com o meu corpo, eu quero ter a minha autoestima de volta. Exatamente. Eu quero me tem sentir coisas bem. sociais envolvidas Também também. tem não quero morrer, porque o pessoal chega no consultório já, No tipo assim, estado, morrendo. Sim. Aí acha que você vai resolver a vida dela toda em uma consulta. Exatamente. Chega muito pra você? A maioria. Com a diabetes gritando, com Exatamente. hábitos horrorosos e tipo assim, pronto, quero resolver minha vida em 30 dias. Dá seu jeito, Exatamente dá seus isso. pulos. É exatamente isso. É a fada E aí madrinha. eu vi as pessoas ficando super bem e se sentindo grata por aquilo. Eu não entendia muito bem, mas eu entendia que alguma coisa de boa meu pai fazia. E aí aquilo foi sempre enchendo meus olhos. E desde criança ele me incentivando também. E aí eu já cresci já sabendo o que eu queria fazer. Foi bem interessante. A maioria das pessoas que a gente entrevista teve alguma outra opção no meio do caminho, ou mudou depois, você não. Exatamente. Eu tô na terceira faculdade. Eu, quando era criança, eu queria fazer biologia, porque eu sou de Arraial do Cabo. Eu vou salvar as baleias, vou catar conchinha na praia, não sei o quê. Entrei, terminei a faculdade de biologia, fui pra bioquímica, virei e fui direto pra nutrição. Foi legal. Porque eu perdi 30 quilos enquanto eu fazia a faculdade de biologia. Eu gostei tanto de bioquímica que eu emendei. Então o meu aconteceu, né? Desde criança não. O seu é desde criança. É desde que eu me entendo por gente, cara. Eu não lembro de eu ter pensado outra coisa. Se eu pensei, eu não lembro, de verdade. Desde criança, meu pai me levando pro consultório com ele. Ficava à toa, às vezes, na escola, só de manhã. E seu pai incentivava? Sempre incentivou e até hoje. Ele incentiva muito. Muito bom. Hoje ele já tá mais devagar, mas ele até hoje me incentiva. Mas é referência pra você. Referência, eu ligo pra ele, a gente discute alguns casos. E tem muita briga? Cara, sempre tem, né? Família, não tem jeito. Não tem como, família é complicado. Mas no final das contas a gente se entende. E qual é a maior demanda do seu consultório? Cara, é emagrecimento. É o mal do emagrecimento. E o que você acha das pessoas que estão pregando a obesidade saudável? Não existe obesidade Gratidão. saudável. A verdade a obesidade é doença, né? Exatamente. A obesidade é considerada uma doença crônica. Tem assim CID. como pressão alta, diabetes. Exatamente, tem CID. Então, não tem como a gente tratar isso como algo normal. A gente também não precisa zombar daquela pessoa que sofre de obesidade. Não, porque ela realmente sofre com aquilo. E tem um fator emocional. Muitas das vezes tem um fator muito maior por trás do que só tô comendo porque não tenho vergonha na cara. Exatamente. Não é
isso. Eu já vi vários casos em televisão, tem um programa chamado Quilos Mortais. E aí você vê o porquê que as pessoas ficam daquela forma, né? Tinha uma menina que ela era abusada pela família, pelo pai, pelo tio, e ela começou a entender que quanto mais gordinha ela ficava, menos abuso ela sofria. E aí depois ela não conseguiu converter isso sozinha, muito abalada psicologicamente, foi abandonada pela mãe, sofria abuso da família. Então, assim, não dá pra falar que foi porque ela quis, porque ela, né, só comeu ali por falta de vergonha, sabe? Então tem todo um fator por trás, mas eu vejo hoje em dia muita gente tratando isso como você tem que se aceitar assim e tá tudo bem. Não tá tudo bem. Não tá, eu sou totalmente contra esse argumento. Seu corpo tá pedindo socorro de vários sinais ali, tipo... A gente vive, na verdade, um tempo em que as pessoas tentam normalizar qualquer coisa. Que tire da zona de conforto, exatamente, né? E eles tentam normalizar a obesidade, mas a gente não pode normalizar. Não é porque a obesidade vem crescendo que a gente tem que tratar isso como algo normal. Não é normal. Você perder peso não é só para você ficar magro, bonito. Não tem nada a ver com isso. Isso é uma consequência. Você perder peso é para você evitar uma velhice sofrida, você evitar chegar em doenças crônicas como diabetes, pressão alta, diabetes, que é uma doença extremamente complicada. Então, se você puder evitar isso, com certeza você vai ter uma vida bastante aí longeva, né? Mas o problema é que as pessoas tentam normalizar. Ah, não, você é gordinho, mas tem saúde. Uma coisa é a sua saúde nos exames de sangue. Exatamente. Outra coisa é a sua saúde como um todo, que envolve muito mais do que uma taxa de hemograma. Todo mundo fica assim, olha aqui meus exames. Exatamente. Estão ótimos, não tenho nada. E não sei o que, e não sei o que lá. Falei, agora, porque você é novinha, tá tudo normal. Mas uma hora o seu corpo vai pedir socorro. E eles chegam no consultório com um valor de referência gritando. E eles não sabem fazer relação que a gente sabe, entendeu? Pegar um TSH com um T3 e ver ali o limite. Não. Aí chega, tô ótima, tá tudo, mas não tá. Consegue amarrar um sapato sem fazer muito esforço? Exatamente. Como que tá a vida com a esposa, com o marido? Tá conseguindo todo dia? Tá namorando? Então, será que tá tudo bem mesmo? Eu sempre faço essas perguntas, né? Pra não magoar a pessoa que acha que a obesidade é saudável. Eu fico tentando fazer ela refletir sobre o que ela tá falando, né? Porque eu sou totalmente contra falar que a obesidade é saudável. Não é. É verdade. E você atende muito atleta no consultório? O pessoal que quer fazer reposição hormonal? Atendo bastante. Já atendi mais, mas hoje em dia ainda continuo atendendo bastante, mas não tanto quanto antes, porque hoje em dia muitos atletas eles procuram tentar fazer caminho mais fácil. Sério? Tenta. Tô assustada. De verdade. Você pega alguns atletas aí, os de alto rendimento não. Os de alto rendimento são atletas que procuram ter um acompanhamento, até porque eles são forçados a isso. E também já estão ganhando mais dinheiro. Exatamente. Mas principalmente atleta amador é muito complicado, porque a gente vê muito caso acontecendo, muito caso de problemas sérios que poderiam ter sido evitados. Mas com um acompanhamento, né? Um acompanhamento. Mas é porque começa muito em academia, tipo, de uma forma muito... Exatamente. Né? É o que mais vê. Oi, boa noite. Então, chegou pra mim um cara que ele queria competir nesse negócio de... Que teve aqui em Cabo Frio, esqueci o nome. Mr. Cabo Frio. Isso. Tá. E... Boa noite. Bem, o atraso. Gente, doutor Thiago chegou. Boa noite. A gente já vai fazer umas perguntinhas pra ele. E ele tinha 15 dias pra entrar pra competir. E ele só fazia musculação. Ele não era um atleta. Aí ele falou assim, você pode me ajudar? Eu falei, tem 15 dias pra você mostrar o seu shape, seu trabalho, não vai dar tempo. E ele tava tomando hormônio por conta própria, tava comendo do jeito que ele achava certo, não tava batendo a quantidade de proteína. Eu falei, filho, não dá. As pessoas, elas buscam, na verdade, um milagre, né? Eu também tô à espera. Alguém me avisa. O que a gente mais vê no dia a dia são pacientes que procuram colegas de academia para tomar hormônio. Aí, primeiro erro que eles cometem, eles compram aqueles hormônios underground. Você não trouxe uma vacina pra gente, não? Um remédio? Seria bom. Uma mágica.
Mas eles já compram logo aqueles hormônios underground, que tem zero controle de qualidade, vem do Paraguai. E nem sempre tem a substância que Não, promete. 100% das vezes não tem. Dentro da Sério? própria casa da pessoa. A Polícia Federal, se eu não me engano, fez uma análise de 5.000 amostras de hormônios undergrounds apreendidos pela própria polícia. Nenhum deles tinha exatamente o que continha no rótulo. Uns tinham a substância realmente, mas em poucas concentrações. A maioria era misturado com N outras coisas. O veículo que é oleoso, geralmente indústrias legalizadas, tudo, eles utilizam, às vezes, óleo de amendoim, óleo de uva. Depende muito, mas é todo um processo para você poder chegar naquele óleo ali e poder aplicar no seu corpo. E nessas 5.000 amostras que eles analisaram, todos eram, se eu não me engano, era óleo vegetal de cozinha, óleo de soja. Vocês estão aplicando lisa em vocês. Pra você fritar um bife, por exemplo. Por um preço, tipo... Gente, é só ir no mercado. Tão mais fácil, Exatamente. tão mais barato. Pra quem chegou agora, o Dr. Tiago está aqui com a gente hoje. E ele vai falar por que ele escolheu a medicina. Por que você escolheu a medicina? A medicina foi um acaso na minha vida. Sério? Foi. Eu sou oriundo da área de TI. E fui assistir uma cirurgia, por um acaso, com uma ex-namorada. E me apaixonei pela medicina. Resolvi fazer medicina assim. Depois já de estar trabalhando, comecei velho na medicina, com quase 30 anos, né? Tava novo ainda. Quando comecei, não, acabei velho, né? E optei, mudei, me senti, achei aquilo formidável, você... Assisti uma cirurgia de clavícula. Achei aquilo formidável, o jeito que abordou, como foi Delícia, feito. cirurgia. Fui acompanhar, porque o tio da menina em questão, ele era ortopedista, ela queria fazer medicina, foi acompanhar, só que ela desmaiou no centro cirúrgico. Aí ele, não encosta, me ajuda aqui, eu tava estéril. Tal. Juntei, ajudei, puxei, eu falei, saí de lá assim. E minha mãe sempre me apoiou muito. Não, você faz o que você quiser, se você achar, vamos tentar. Aí fui. E tô hoje aí, 9 anos, 8 anos de formado. Você tá na área de nutrologia, né? Na nutrologia. Eu tenho algumas... Eu comecei endócrino, igual a ele, só que larguei acho que com 8 meses de pós-graduação. E eu gostava muito de endócrino de gastro, e fiz gastro. Sempre estudei muito a parte funcional, né? O meu professor de gastro, o Dr. Galvão, ele é nutrólogo também. Então eu peguei essa parte. E a nutrologia veio através da minha esposa. Ela, igual o colega falou, de treinar, de ouvir né, o palpite do colega de academia. Ela começou a tomar alguns medicamentos, umas fórmulas, é médico também. Eu falei, isso não é legal, não é assim. Se sentiu mal, passou mal. Eu comecei a estudar. Conheci um Dr. Gabriel, ganhei um curso dele, fiz e me apaixonei. Ele é sensacional. Eu fiz já o curso dele também. Fiz aqueles os cursos de extensão, que hoje são cursos de extensão reconhecidos pelo MEC, e fiz a pós-graduação, concluí a pós dele. Paralelo, eu fiz a nutrologia esportiva. E agora faço medicina do exercício do esporte. Justamente por isso, pela e nunca demanda. mais parou de estudar. Ela demanda que a gente tem, principalmente nessa região. A gente convive com muitas pessoas que são atletas. São amadores, mas são atletas. Gostam de cuidar da qualidade de vida. É muito diferente. Então, no seu consultório tem mais atleta? Não. São pessoas... Por exemplo, ela vai para academia, toma cuidado com a alimentação, gosta de ter a performance, mas não quer se prejudicar. Não quer usar o hormônio que vem lá adulterado. Concordo com ele plenamente. Você não sabe o que tem naquilo ali. É loucura. É loucura. Hoje a gente consegue manipular, consegue prescrever. Sim. Com responsabilidade. Então, no meu consultório, eu vim da clínica agora, eu pego... É um público variado. A maioria é mulher. Homem. Mulher é muito bom de trabalhar. Homem não gosta de se cuidar. Aham. Você citou o exemplo do rapaz aí querendo competir em 15 dias, com déficit proteico, sem suplementar. Isso em tudo. Tanto nessa área que a gente aborda, eu falo que a gente faz uma medicina do estilo de vida, lifestyle. Já tem fora do Brasil. E brevemente aqui
Acho que Cabo Frio vai demorar um pouco. A nível Brasil vai virar especialidade. Porque é o que as pessoas querem. A medicina integrativa já virou, só que tem uma pegada, mas sem a gente utilizar a parte hormonal, utilizando terapias holísticas. Então, assim, tá caminhando, né? No consultório é basicamente mulher, homens. Tenho alguns personal trainers aqui da cidade que eu conheci, eles me indicam alguns alunos. Tem gente que vai. Eu acabei de atender um rapaz agora, o Davi. O Davi é um praticante assíduo de CrossFit. Ele quer modular o corpo dele, ele quer ter mais performance. Ele precisa tomar hormônio? Não sei. Pedir exame para ele primeiro. Para poder saber, né? É o que o colega falou, com responsabilidade. E qual a diferença da reposição para modulação hormonal? Então, a reposição, a gente entende que a pessoa tem um déficit, né? Seja da testosterona, seja na mulher com a menopausa, a gente pode fazer a reposição hormonal. A modulação hormonal é um termo que se criou, muitas vezes banalizou-se muito. Uhum. A gente tem uma história muito complicada com relacionada a hormônio, um preconceito. A gente entendia que o hormônio era coisa do cara da academia e não é assim. Tem efeitos colaterais? Tem. A gente está disposto a correr risco? Não. Então a gente tem que saber a dose, saber como usar e quando indicar. A modulação é isso. Um atleta de alta performance, um fisiculturista. Uhum. Eles geralmente usam a parte underground, né? Eles usam a parte underground. Mas um cara que faz... Você já viu essas competições que tem dessas meninas, mulher fitness, garota fitness? Muitas delas fazem reposição, fazem a modulação com responsabilidade, sem prejudicar. A gente consegue ajustar, sendo que você nunca pode pensar que a reposição e modulação é a mesma coisa. Modulando, você está fazendo o quê? Você está elevando os níveis fisiológicos. Até que ponto você vai fazer isso? Eu brinco muito com a gestrinona. A mulherada adora a gestrinona. Eu falo, a gestrinona não é para quem quer, é para quem merece. Concorda? Totalmente. Não é isso? Totalmente. Eu faço isso com doce de leite. Todo mundo quer comer o doce de leite para pré-treino. Assim, você merece? Será que você treina para isso? E o bacon no café da manhã. É um grande exemplo da modulação hormonal. Que tem um resultado efetivo. A oxandrolona é outro. É a preferida das mulheres. A mulherada quer a gestrinona a qualquer custo. Da minha esposa voltou à academia, a gente modificou algumas coisas. E ela, não, eu preciso fazer. Primeiro que ela é uma paciente ruim, não segue tudo. Rebelde, ela é rebelde. Parece a gente. Um beijo pra você, tá, Lorene? Ela queria tal, falei, beleza, vamos fazer os exames. Fiz algumas coisas. Queria botar gestrinona. Falei, não vai botar gestrinona. Não é agora. Tá inflamada. Pra quê? Pra potencializar efeito colateral. Aí você tá modulando errado. Por isso que dá o problema. Porque não tá na hora. Exatamente. Entra essa questão do preconceito com a modulação. Né? Com certeza. A modulação, na verdade, ela é você mexer no hormônio. Seja você precisando ou não. É você mexer de alguma forma. Claro que você vai mexer com responsabilidade. A reposição não, é você repor um hormônio que está faltando no seu corpo. Por exemplo, a gente dá muito exemplo do homem. O homem está com a testosterona baixa, você vai repor, você está fazendo uma reposição hormonal. Agora o homem já tem uma testosterona boa, e aí ele quer botar ela em níveis suprafisiológicos para fisiculturismo, seja N motivos. Aí você vai estar modulando aquele hormônio para níveis suprafisiológicos, aí seja níveis de esteroides anabolizantes ou reposição, se for o caso, mas a diferença é basicamente essa. E acontece muito com mulheres, né? Repor na menopausa também. Chega muito no seu consultório? Demais, cara. E eu fico até feliz com isso hoje em dia. Eu mando pro médico. Eu vejo triste, cabelo caindo, eu fico, certeza. Os hormônios, eles historicamente sofreram muito preconceito, eles sofrem. E os profissionais que trabalham, tenho certeza que o Thiago já escutou muito isso, principalmente dos médicos mais antigos, é dizer que o médico que passa hormônio, ele é um irresponsável. Isso está errado. Irresponsável se você passar um hormônio que ele não necessite.
aí você pode ser considerado um irresponsável. Mas de 10 anos para cá, graças a Deus, isso tem mudado muito. As mulheres estão tendo mais consciência, os Qualidade de hormônios vêm vida, sendo né? mais estudados também. A testosterona mesmo, ela é estudada desde 1940. Então, como você vai falar que um hormônio desse não se sabe muita coisa? Claro que se sabe. Teve tempo aí de estudar. Exatamente. A diferença é você buscar informação. É isso. A grande questão é essa. As pessoas se limitam. Elas associam muito a, tipo, hormônio, anabolizante, Anabolizante, de perfeito. academia, Sua isso, colocação acabou, foi não tem perfeita. mais nada. Tem gente que pergunta se o whey engrossa a voz. Gente, Eu vou tomar isso aí, vai engrossar Não, minha voz. eu recebo muita pergunta no meu direct sobre whey e creatina. Se engrossa a voz, eu também. Devem perguntar do cálculo renal. Né? Sim, perguntas da pedra no rim, sempre perguntam. A testo que ele está falando, qual ele falou, é muito importante. Por exemplo, a testosterona no homem, a partir dos 25 anos, ela começa a descer. O nível dela cai. Hoje, existem artigos que o colega sabe, que igual a gente brinca na faculdade, a clínica é soberana. Sempre. Você pode repor a testosterona se ele tiver com sintomas. E o homem, ele tem o preconceito, a mulher procura mais. Igual ele falou, fico feliz quando a mulher muda a vida da mulher. É porque eu acho que a mulher tem mais facilidade de entender certas coisas, né? O homem é meio... Elas se cuidam mais também. É o isso, homem só é vai isso. quando a Quando esposa tá briga, brigando, quando ele tá mal, aí ele vai. Eu Fora atendi isso. uma senhora que ela queria botar um implante. Eu falei, não é agora. Não é agora. Eu dosei. Em mulher eu começo às vezes com um pumpzinho de gel. Raramente com a testosterona. Ela tinha medo, tinham falado pra ela que dava câncer de mama. Falei, calma. Você tem o que na mama? Qual é a classificação? Aí é o que entra, a responsabilidade. Você procurar um profissional sério. Ser orientado pela Nutri, ser orientado pelo médico. O que você tem na mama? Nada. Beleza. Você tem déficit? Tem, vamos repor. Preparei ela e coloquei um implante nela. Ela me ligou, agradecendo, virou pra mim e simplesmente falou, você salvou meu casamento. É o que ele tá falando. Por isso que ele fica feliz. Acontece muito Quando isso, a muito. mulher vai... Você vê a pessoa, uma gratidão. Eu sou oriundo da parte de terapia intensiva, de trauma. É igual quando um familiar chega te Eles são agradecendo eternamente gratos, né? que você fez, a pessoa chega assim, com essa sensação de gratidão. É absurdo, você impactou na vida dela. Foi o que a gente Não é falou no começo. A pessoa chega achando que tá com um problema de só estético. Mas tem um problema maior Não por é. trás. E aí quando acontece essa transformação, que eu acho que a pessoa se liga o quanto tudo ao redor dela mudou, não só a aparência, né? A aparência vem como um bônus. Sim. A estética acaba sendo consequência. Se você melhora seus hábitos, consegue, né, com acompanhamento. E na menopausa, na verdade, tem muito mais benefício também do que só a qualidade de vida. A qualidade de vida é o mais importante, que é o que a gente sente na pele. Mas tem muitos outros benefícios, como, por exemplo, proteção contra câncer de endométrio. Aí você vai se perguntar, ué, mas o hormônio não dava câncer? É, exatamente. A diferença do remédio e do veneno é a dose, não é a substância. É isso. Então protege contra câncer de endométrio, protege contra doenças cardiovasculares, regula dislipidemia, tem neuroproteção. Então você começa a enumerar vários tipos de proteções que até ontem a gente escutava que era ao contrário, que o hormônio causa isso. Mas tudo em excesso faz mal. O hormônio não vai ser diferente. Ele em excesso também vai fazer mal. Então tem que procurar um profissional sério. E as pessoas vão, tipo, achando que o milagre vai ser o hormônio. E a pessoa não come direito, não dorme e não treina. Aí já quer, eu quero tomar Oxa, né? Todo mundo quer tomar Oxa. A maioria que acho que começa, esse pessoal começa tipo projeto verão. É. Na academia. Aí vem a amiguinha que tá 5 anos treinando com alimentação, tipo, ok. Tudo ok. Tudo a vida da certinho, pessoa. exatamente. A vida de uma pessoa saudável. E aí, em um mês que ela decidiu mudar e nem tá fazendo nada certo porque Ela quer colocar o implante de gestanona, quer fazer. E não é assim. E não dorme, não come, não treina. Não adianta. Se você não comer, igual você falou, você tem que comer, treinar. É hábito de vida, é o mais importante. Vamos falar da parte de modulação, de modificar o corpo, promover a qualidade de vida, né? Se você não tiver, é fato, tanto para emagrecer, para tratamento do sobrepeso e obesidade, quanto para hipertrofia, né? E modificar o seu corpo, se você não comer e não tiver bons hábitos de vida, você vai fazer o hormônio, primeiro você não vai aproveitar tudo dele.
Verdade. Ele até acelera, né? Acelera não, potencializa. Ele potencializa, mas você vai estar desperdiçando. E você não vai ter o resultado efetivo. E vai potencializar os efeitos colaterais. E dependendo do que a pessoa estiver fazendo, ela vai ter até efeito negativo. Exatamente. Porque se você está se alimentando bem, está descansando, treinando bem, você vai decolar. Mas se você está se alimentando mal, não descansa direito, tem aquele treino meia boca, você não vai ter resultado. É capaz ainda de você engordar, mas não porque o hormônio te engordou, porque você está comendo errado. E aí vai tudo aquilo vai se potencializar, não tem jeito. Mas as pessoas hoje em dia, a maioria, procuram alguma coisa, uma única coisa. Tipo, é isso aqui só que eu queria que acontecesse. Essa pílula mágica. O resto, que é o básico. O que a gente mais vê são as pessoas querendo fazer tratamento hormonal, colocar um implante, alguma coisa. E você começa a perguntar, e como é que tá treino? Não faço atividade física. Aí dieta, come lanche todo dia. Então não dá, não é a hora ainda. E vocês pegam gente que acham que não come muito, aí você começa a escrever... Todos. Aí, tipo assim, você vai ver o quanto que ela come, o quanto que ela gasta, não bate. Exatamente. Aí fica assim, amada, você tá comendo além do que você precisa. E é o princípio básico da obesidade. É simples. Só que aí é uma doença, assim, é uma doença multifatorial. Envolve desde a nossa cabeça até para você conseguir modificar. Vou falar por mim. Eu nunca fui sobrepeso, gordo, mas eu estava me sentindo mal. Eu adoro um doce. Meu café era com açúcar. Eu simplesmente falei, não estou legal. Consegui? Consegui. Mas o meu colega lá pode não ter conseguido. Não é demérito dele. Então, por isso, ele precisa do acompanhamento da Nutri, do acompanhamento do médico. E às vezes do psicólogo. Às vezes não. Muitas das vezes. A maioria. Muitas das vezes. A gente consegue, cada um, eu falo que a assistência, se a gente puder proporcionar uma assistência multiprofissional a essas pessoas, o resultado triplica. E tem gente que fala, vai sair muito caro. Eu sempre falo, caro é o que você não tem resultado. Às vezes você está tentando emagrecer a vida toda. Aí dá o valor X, que acha caro, mas vai resolver o seu problema. Exatamente. Você impacta, porque o objetivo é a pessoa ter consciência. Tem problema ela tomar remédio, sei lá, 2 anos, 3 anos, fazer uma manutenção do peso dela com o remédio? Dependendo do remédio, dependendo do protocolo a ser seguido, não. Ela não engordou, não vai estar proporcionando os riscos que a obesidade promove. Ela pode sim. O objetivo é esse? Não. O objetivo é ela se adequar a um novo estilo de vida. Ela entender que aquilo ali é um mecanismo para ela progredir e falar, não, poxa, eu tô tão bem assim, e consegue. Muita gente, a maioria, depois que vai fazendo, progride. Mas aí ela tem que estar lá com a nutricionista. As pessoas acham que a nutricionista não vai comer nada. Você pode ir na Nutri que ela vai falar pra você comer, ela vai brigar com você e depois eles saem achando que estão comendo demais. Exatamente. No começo, quando eu comecei a ter acompanhamento, eu ficava assustada com a quantidade de coisa que eu comia, assim, num dia só e emagrecendo, sabe? Exatamente. Meu Deus. E vocês chegam, teve a galera da low carb, né, que virou a religião, é igual do CrossFit, você não pode falar o contrário. Mas a gente fala bem mal de CrossFit aqui. Para com isso. Eu me segurei. E chega muita gente com medo da insulina, porque leu de forma errada na internet. O que vocês acham a respeito disso? Da insulina? Cara, a insulina, na verdade, ela é um hormônio que engorda, sim, isso é fato. Mas você não vai ficar tomando insulina de fora se você não tem necessidade. Senão você pode até morrer. Em muitos casos acontecem isso. Aqui o pessoal faz isso mesmo. Sim. E aí quando você está com a sua insulina alta, você entra numa condição que chama de resistência insulínica. O que seria isso? É quando você tem insulina em excesso no seu corpo e essa insulina não trabalha de forma correta. É como se fosse uma empresa que você tem 20 funcionários e precisa dos 20 para fazer o trabalho de 10. São funcionários ruins, então sua insulina não funciona de forma regular. O que é que isso pode acarretar se não for tratado? Isso pode trazer para você uma diabetes. Pode não, vai trazer se você não tratar. E como que a gente pode tratar isso? Com medicações para baixar essa sua insulina, ou com dieta. Na verdade, ou não. E com dieta. A dieta é obrigatória.
Aí entra no low carb, onde o low carb se encaixa. Sim. Para esse paciente, o low carb é perfeito. Mas hoje em Como dia todo isso mundo vai acha que low fazer? carb é milagre. Não, low É, carb a não dieta. faz milagre. Não é. Como isso vai acontecer? Aí o nutricionista que vai decidir de que forma isso vai acontecer. Mas a dieta é obrigação. A medicação, aí varia de caso a caso. A gente Mas, consegue regularizar só com dieta, né? sim, a maioria consegue, mas tem determinados casos, às vezes pacientes obesos têm uma insulina extremamente alta, já está ali no limite ou já está até pré-diabético, aí você tem que entrar com a medicação. Vocês dão algumas orientações, né? Evitar. Sim. Aí, mas eu não vou poder comer batata, não sei o quê. Eu fico assim, amada, olha só, você exagerou tanto no bolo que agora a gente vai ter que contar até a batata. É isso. Mas assim é legal, que a pessoa engloba. Eu falo nesse tom mesmo. Mas é isso. Pra vocês entenderem. Porque, igual ele pontuou, a questão da insulina. É um ciclo. A insulina está alta. Tem-se a resistência insulínica. Por que tem-se a resistência insulínica? Provavelmente esse paciente já tem uma síndrome metabólica. Geralmente é um paciente mais gordinho, está querendo mudar. Em muitos casos, não estou falando para ele fazer a insulina para emagrecer. Eu não uso mais. Já usei alguma vez, foi evoluindo as coisas, eu não preciso. Eu tenho outros caminhos a utilizar. A resposta que me dá ali não acho efetiva. Isso eu estou falando em pessoas de alta performance. Você teve colaterais? Não. Eu usei em 3 pessoas com dose baixa, mas não me deu o esperado. Eu modulando a parte ergogênica, ajustando mais fiamente a disbiose, né, a microbiota intestinal, eu obtive o melhor resultado. A questão da insulina, da resistência insulínica, a gente pede o exame, aí vem lá a hemoglobina glicada, 5,6. O cara, tô no limite, tô bom. Vai ver a insulina, como é que tá. Eu falei isso pra ele. Então, assim, é muito comum. E o importante é conscientizar, né, do que pode levar você a fazer o uso indiscriminado, o que pode acarretar, e você se preocupar com ela. Se você tá ali, ó, tá alta, por que tá alta? Só que a glicose tá baixa porque ela tá trabalhando muito. Então, meu amigo, tem gente que come 2 dias certinho pra fazer o exame de sangue. Acontece muito? Acontece. Muita coisa. Queridos, a gente pede esse exame da hemoglobina e a gente consegue ver o comportamento da célula, acho que 2 ou 3 meses. 3 meses. 3 meses. Então não adianta fingir. Que vai estar... O que a gente mais escuta é quando ele vem lá pré-diabético, né, hemoglobina glicada 6, falar, não, doutor, porque um dia antes eu comi um doce. Não, já faz 3 meses. Foi ontem, um docinho de nada, né? E vocês revertem muito os colaterais da reposição hormonal? Tem muito colateral? Então, eu costumo preparar o paciente. Eu vi, eu gostei do seu. Você passou para um paciente que é meu paciente também. Eu falei, deixa eu dar uma olhada, porque eu sou fofoqueira. Aí eu falei, gostei. O Felipe. Isso. O Felipe, um abraço pro Felipe. Eu falei, gostei, ele já tá te preparando, porque eu já vi médico que pega e fala assim, ó, toma isso. Não. E não prepara o paciente. O Felipe, apavorada. Ele em questão, ele voltou a treinar, se empolgou, quer fazer, tá empolgado. Falei, não vai fazer agora, vamos ajustar. O Felipe é gastro também, é médico. A gente pode estar fazendo fofoca dele no ao vivo? Pode. Ele pediu pra mandar um abraço pra ele. Falei, vou falar com ele. Filho, a gente ama. Aí ele empolgou. Aí hoje eu treinei com ele mais cedo. Já tá melhorando. Você vê que é aquele cara que tava sedentário. Ele não tinha obesidade. A medicina fez isso com ele, com muitos colegas. E ele quer voltar. Então ele tá disposto, ele saiu de um plantão e foi treinar. Tipo, é maluquice? Não, é melhor do que você dormir e treinar. Né? Então, ele sente a necessidade disso. Eu falei, então a gente tem que fazer por parte. Primeira coisa que eu falei pra ele, você já foi na nutricionista? Não, eu já marquei, não sei o que. Eu falei, não adianta, você tem que ir, você tem que comer direito, que ele gosta de comer. Tem paciente que gosta de comer. Você tem que ir pra você comer. Eu vou ter comida pra ele o dia inteiro. Eu vi. Ele mandou pra que nem um come. Ele tava comigo, ele me mostrou. Eu falei, tem que comer. Mas ele falou, se você não comer, você não vai emagrecer. E a gente vai te preparar. Pedir os exames, vamos ver como tá. Vamos fazer reposição? Provavelmente vai fazer. O Felipe tem 33, 34 anos. Obeso.
Primeiro você tá tirando ele daquele estado... Daquele processo inflamatório, tô modulando ele, tô preparando ele se habituando à nova rotina. Não adianta eu chegar e passar texto pra ele, vai ali, toma, oferecer pra ele, vai lá, toma ali. Depois de 10 a 10 dias, ou compra lá um potinho desses aí do estanozolol e toma que você vai melhorar. Injetaliza. É o óleo que... Vai no mercado. Assim, é bem legal o caso que ela citou, é bem legal porque é o que a gente encontra, né? Você vê a pessoa e a gente consegue, não precisa de loucura, a gente consegue modificar. E eu tava falando com ele, o pessoal chega pra resolver a vida em uma consulta. Exatamente. Aí chega, sei lá, com ácido úrico, glicose, obesidade, e fica assim, quero resolver em 30 dias. A pessoa tem 10 anos de hábitos péssimos e quer em 30 dias virar um atleta. Amiga, o corpo tá pedindo socorro, assim, vou morrer, vou parar a qualquer momento. Não tá conseguindo sobreviver, mas a pessoa não tá dando, tá pedindo, me segura. E tem gente que já chega com um protocolo pra vocês, olha, eu quero fazer isso. Porque viu na internet fulaninha fazendo. Comigo, assim, chegar já com o negócio pronto, não. Mas eles chegam sempre e falam assim, não, porque um amigo tá falando isso. Um amigo. Um amigo de um amigo de um amigo. Ele pediu pra ver se eu podia tomar também. Tá. É tipo amiguinho do colégio. Joga esse papel pro lado aqui e vamos conversar. Não existe fórmula pronta. Existem medicações que você tem mais costume de lidar. Mas não existe fórmula pronta. Você tem que individualizar o caso. Eu posso tomar o mesmo remédio que você, que em mim vai ter um efeito, em você outro. A mesma dose no mesmo horário. Tudo igual. Eu posso até ter o mesmo peso que você, que ele vai ter um efeito diferente. Então a gente tem que individualizar. Tem que investigar, conversar bastante, que é assim que a gente vai saber. A gente vai coletando as informações, porque tem gente que mente, né? Na consulta, você pega, não fala a verdade. Eu brigo com eles, eu falo assim, a gente vai fazer um acordo. Se você me conta a verdade, eu te ajudo. É isso, quebra o gelo. Eu falo, eu não sou juiz. Você tem que me falar pra resolver o seu problema. Pra poder eu tive um professor, fiz um curso com ele, Dr. Bruno César, e ele falava uma coisa muito certa: você não tem que tratar o exame, você tem que tratar quem está te levando o exame. O que ele quis dizer com isso? Você não pode confiar 100% no que você está vendo o exame. Por exemplo, um homem, a gente dá o exemplo do homem que é mais fácil de entender, né? Você vê que um homem está lá cansado, baixa de libido, cabelo caindo, sem namorar, sem brilho, excesso amarelo. de peso. Aí você olha, a testosterona dele tá lá 600. Você vai confiar nesse exame? Não. Ele tem sintomas clássicos de baixa de testosterona. Então você tem que repor esse hormônio nele. Você não tem que se basear no exame. Não, veio 600, eu não vou repor. Não, ele tem todo um quadro típico. Então tem que também saber fazer essa diferença, que é muito importante na mulher principalmente, porque no Brasil não existe nenhuma máquina que detecta com exatidão a testosterona na mulher. Não tem, a não ser que esteja em níveis altíssimos, mais de 100, por exemplo, aí consegue. Menos do que isso, esquece que não consegue, não pode confiar. Então como você vai saber se ela precisa repor ou não? Pela história dela, sintomas, sinais. Tem que entrar em questões delicadas, como perguntar, por exemplo, de frequência sexual que faz com o marido, namorado. Tem que perguntar, não tem jeito. Como. É baseado nisso. Alguém já achou invasivo a anamnese de vocês? Já. Porque eu fico assim, o cocô tá mole ou tá duro? Na hora que limpa, sai como? Mole? Eu tento ter muito cuidado. Eu falo assim mesmo, porque tipo assim, e o cocô? O cocô não, eu falo, e as fezes? Aí o paciente... eu falo, tá duro ou tá mole? Aí já vai, que invasivo. Eu dou uma direcionada e vou tentando, às vezes, quebrar o gelo brincando. Aí eu pergunto como ela, se é casada. Aí ele fala, e como é que tá? Tá namorando muito? Geralmente eu uso esse termo. Ih, doutor, quando eu falo assim eu já sei. Aí cai uma lágrima. O brilho some na hora. Aí ela já fala e a gente já vai vendo. E quando medicar um paciente em obesidade para emagrecimento? Quando medicar? Isso. Para paciente obeso? Isso. Sempre. Sempre? Para mim, sempre. Eu compartilho da mesma informação. Porque tem muita gente com medo, com tabu de remédio. A gente tem que pensar da seguinte forma.
obesidade é considerado, não é eu nem ele que considera, é a Organização Mundial da Saúde considera a obesidade uma doença crônica, assim como diabetes, assim como hipertensão. Quando você está com diabetes ou pressão alta, você primeiro vai na dieta para depois ir para o remédio, caso não dê certo? Não, você já vai direto para o remédio. Obesidade é a mesma coisa. A diferença entre elas, no sentido de tratamento, aí isso já é uma opinião pessoal minha, o que eu penso? Hipertensão e diabetes realmente é uma coisa que infelizmente você não vai conseguir parar de tomar remédio. Muitíssimo difícil. A obesidade você tem uma chance. Se você emagrecer e você mantiver hábitos saudáveis, dieta que eu digo não é nem restritiva, é dieta mesmo de reeducação alimentar, comer bem, industrializado, processado. Exatamente. E você tiver uma frequência de atividade física, é muito possível que você consiga parar com o remédio. Mas o que a gente vê em 90% dos casos é que a pessoa faz tudo direitinho e toma o remédio. Chegou no peso que ela queria, ela para de tomar o remédio, muitas das vezes por conta própria. Aí a dieta fica mais... Não, nem não é legal, né? Você suspender qualquer tipo de medicação. Eu passar o Ozempic, você... não, parei de tomar que cheguei no peso. Não é legal, a gente faz todo um processo. Tem que ter o acompanhamento de vocês. Tirar. E a alimentação, como ele falou, e os hábitos, é o objetivo, é a qualidade de vida. Pontuou, perfeito. A pessoa ela pode sim não precisar mais tomar nenhum medicamento, mas se ela tiver que tomar para ela não ficar obesa e ter não só obesidade, como sobrepeso. Existe o preconceito sobre o sobrepeso e a obesidade. O tratamento é o mesmo. É a mesma coisa. E lembrando que a obesidade não tem cura, gente. Vocês têm que tratar pro resto da vida. Exato. E o tratamento é comer bem, atividade física. Hoje a gente tem uma oferta muito grande de alimento. A gente não caça mais, não corre pra isso. Por isso que a gente foi programado brilhando. A gente foi programado pra ser gordo. A gente tem que ter reserva energética. Nosso corpo ainda acha que a gente caça, que a gente fica um mês sem comer. Ele sempre vai tentar atingir o peso máximo que você já programado teve. Se você já teve 200 quilos, seu corpo a vida inteira, você pode ter 50, que ele sempre vai tentar chegar nos 200. Nossa, é um inferno. Já pesei 90. Meu corpo é teimoso pra caralho. E a gente tá terminando, faltam 3 minutinhos, passou muito rápido. E tem muita gente que chega no consultório me pedindo remédio. E eu sempre falo, medicação é com o médico, então não adianta me pedir remédio, que vocês vão procurar o Dr. Vitor ou o Dr. Tiago. E vocês têm um recadinho para deixar para quem tá começando um estilo de vida saudável? Com certeza. Primeira coisa é que no caminho vai dar muita coisa errada. Isso você pode ter certeza. Primeira coisa que é, os próprios parentes, amigos vão tentar desestimular. Isso é normal. Às vezes nem é com maldade. Eu passei muito isso em casa. Filha, come só hoje. Exatamente, não é na maldade, é na intuição mesmo. Até hoje eu passo. Então a gente não pode deixar isso abalar, porque muitos amigos, principalmente, você vai sair com eles e aí você não vai querer comer determinados alimentos. Você é o chato da dieta. Não é isso, a pessoa está passando por um processo. Então, se a pessoa que está assistindo aqui agora não sofre disso, quando vê uma pessoa assim, incentiva. Por favor, fica tipo, come essa hoje. Exatamente. Não vai dar nada na sua vida. Não desista, esse é o melhor recado que eu posso dar aqui. É o fundamental. E pensar sempre que qualquer perda de peso é motivo de comemoração. Se você perde 5%, você já diminui os riscos de pressão elevada, hipertensão. De 5 a 10, você cai o risco de doença cardiovascular, de esteatohepatite. A partir de 10% do seu peso, você reduzir 10%, você diminui o risco de mortalidade. Então a gente tem que entender e se gostar, sempre com acompanhamento multiprofissional. Igual você pontuou, a dieta eu faço, eu organizo o seu plano, eu te ensino. E a Nutri faz que a gente não consegue. Eu atuando como gastro, eu tentava convencer o paciente a fazer algo, não conseguia. E o medicamento eu deixo pro médico para te indicar o que é o necessário. Ele falou, quando falarem para você, você é o chato, tá tomando isso sem açúcar, só hoje. Não, beleza, mas eu tô assim agora, não desiste.
Porque consegue. É a dor da pessoa, né? Consegue. Então você que tem que saber onde seu calo aperta. O doutor E- Thiago nem tomou o suquinho dele do conselho. Nem tomei. Tá maravilhoso. O Sabor Fitness também pediu pra entregar, ó. Obrigado. Foi o presentinho. Pode pegar seu suquinho, vai tomar suco. Bom suquinho. É saudável, tá com adoçante, Tá tá ótimo. zero açúcar, é da linha funcional deles. Ele tá muito gostoso mesmo. Eu acabei com Eu sou viciada nesse suco verde, gente, sério. Toda vez eu peço. E, gente, eu gostaria de agradecer, né, pela presença de vocês. Tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas que têm dúvidas, né, que pra gente parece bobas, mas vai ajudar muito o pessoal de casa. Muito, muito, muito. Muito obrigada pela presença. Obrigado a você pela oportunidade, tá? Um grande beijo, desculpa o atraso. Nada é isso. Eu agradeço a oportunidade da gente estar falando disso aqui. Eu acho que ainda tá melhorando muito, mas ainda falta muitos espaços como o de vocês Sim. para poder falar sobre esse assunto. E isso é muito importante nos dias de hoje, que a obesidade Trazer essa cresce informação. cada dia mais, e não só a obesidade, todas as doenças que vêm com ela. É muito importante as pessoas estarem cientes do risco que é a obesidade e para não normalizar a obesidade. Por Não é favor, algo gente. normal. Não é, gente, pelo amor de Sem Deus. banalizar, né? Que as pessoas já sofreram Exatamente. muito preconceito com isso. Exatamente. Então hoje É. a gente tem que ter essa consciência. Exatamente. Então é sobre isso. Até semana que vem. Um beijo. E aí, se inscreve no canal também. Não esquecer de falar isso, senão o Falcão vai terminar com a gente. De novo.